Ler sempre fez parte da minha vida. Vejo-me como uma defensora incansável da leitura, seja de que tipo for. Policiais, romances, livros de aventura, história, poesia ou até mesmo bibliografias. O importante é ler. Mais do que uma tarefa, uma obrigação ou até mesmo uma forma de passar o tempo, sempre vi a leitura como uma necessidade, pois começar um livro pode ser equiparável a começar uma viagem. Uma viagem que me leva a outras partes do país, do mundo ou até mesmo do universo, sem sequer sair de casa. Haverá melhor escape à realidade que este? No meio de tantas possibilidades lançadas pelo meu professor português, optei por um romance de Júlio Diniz, Uma Família Inglesa. Dado que esta não foi a minha primeira obra deste autor, decidi sair mais uma vez da minha zona de conforto, na medida em que optei por um romance. Apesar de adorar uma boa história de amor, como a grande maioria das adolescentes de 16 anos, a verdade é que considero este tipo de narrativa enfadonha, devido ao caráter monotónico que persegue a maior parte dos romances. No entanto, após me aconselhar com a minha mãe, principal conhecedora dos meus gostos literários, decidi arriscar e comecei a ler. Através das longas descrições, características da maior parte dos romances que tive a coragem de ler e geralmente responsáveis pela minha falta de vontade de terminar alguma leitura, fui transportada para a cidade do Porto no século XIX, onde me foi apresentada uma família de 3 elementos de ascendência inglesa, os Whitestone. Mr. Richard, chefe de família, representa de forma fiel o típico inglês, sendo obcecado pela ordem e pela rotina. Quando penso na minha viagem a Londres, uma das imagens que me vem à cabeça são os habitantes daquela cidade, sempre a olhar para o relógio. Apesar de ser um homem de meia idade, Mr. Richard é viúvo, o que provavelmente contribuiu, assim como a sua nacionalidade, para a austeridade que também o caracteriza. É também dono de uma casa comercial na Rua dos Ingleses, centro do comércio e, consequentemente, da agitação da cidade do Porto. Carlos é o filho mais velho, um jovem festivaleiro e mulherengo, frequentador assíduo de cafés e teatros e adepto da arte de não trabalhar. Está completamente desligado dos negócios da família, não conseguindo corresponder às expectativas do seu pai. Ainda que não demonstre, como qualquer filho sente a necessidade de agradar o pai, sentindo-se assim frustrado por não conseguir dar essa tarefa como concluída. Jenny é a filha mais nova. Desde a morte da mãe que ocupa o lugar de senhora da casa, no que toca a tudo o que está relacionado com o funcionamento da mesma, ocupando-se com a realização das tarefas domésticas. É uma grande confidente do irmão e uma mediadora entre este e o pai de ambos, funcionando como elo de ligação e apaziguador entre os dois, provavelmente devido à sua personalidade dócil e compreensiva. Toda esta dinâmica familiar é alterada depois de um bal de carnaval, em que Carlos se apaixona por uma desconhecida que rapidamente se descobre ser Cecília, a filha de Manuel Quintino, guarda-livros na casa comercial dos Whitestone, elemento de uma classe social inferior. Toda a ação, correspondendo por isso a um romance na verdadeira acessão da palavra, se desenvolve à volta deste amor proibido entre os dois jovens. Frequentemente, enquanto fui avançando no livro, tive a sensação de me encontrar no Porto do século XIX, graças ao retrato desta cidade, quer a nível físico, através das cativantes descrições paisagísticas, quer a nível social, através de características concretas e distintivas dos diversos grupos sociais da época. Assim, o autor enriqueceu o livro com uma descrição realista de Portugal no século XIX, semelhante à imagem que consegui traçar após a leitura dos Maias. Assim que dei a leitura por terminada, dei por mim a questionar-me sobre o verdadeiro significado da expressão amor proibido. Se o amor não escolhe raça, idade, sexo, condição social ou monetária, como pode algum amor ser definido como proibido? E quem é que o proíbe?